Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura deste domingo da Paixão do Senhor, ano de São Mateus, é tirada do terceiro canto do servo do Senhor, do livro do profeta Isaías. O servo é apresentado como alguém que sabe confortar as pessoas, porque o Senhor lhe deu uma língua adestrada, capaz de dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Mas só sabe falar bem quem ouve bem. Ouvir, prestar ouvido é obedecer. Para que pudesse falar bem, o Senhor deu a esse servo um ouvido de um discípulo para prestar atenção. O Senhor abriu-lhe os ouvidos e ele não resistiu e não voltou atrás. A causa da nossa salvação foi a obediência de Cristo. Tudo mais só tem valor por causa desta obediência. Por obediência, o servo ofereceu as costas para baterem, as faces para arrancarem a barba, não desviou o rosto dos bofetões e das cusparadas, e ele confia: o Senhor é o meu auxiliador. Não me deixei abater o ânimo, conservei o meu rosto impassível como pedra, porque eu sei que não sairei humilhado. Toda aquela humilhação é provisória. Depois virá a exaltação, ou seja, a ressurreição, a ascensão ao céu e Jesus sentado à direita do Pai para ser por todos adorado. O Salmo 21 contém um versículo que Jesus recitou crucificado. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus nunca foi abandonado pelo Pai, porque ele e o Pai são um só Deus na unidade do Espírito Santo. Mas ele se sentiu abandonado. Ele carregou sobre si o sentimento de abandono que nós mereceríamos ter pelo nosso pecado. Por isso ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? A sensação é de fato de um abandono, porque ele está cercado por cães furiosos, por um bando de malvados, de zombadores que dizem: ao Senhor se confiou, ele o liberte, agora o salve. Se é verdade que o ama, aqueles malfeitores repartem entre eles as suas vestes e sorteiam a sua túnica. Porém, este homem tão sofredor não perde sua confiança. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Vinde logo em meu socorro. E ele prossegue: anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. A última palavra, depois de tanta humilhação, é a glorificação, e por isso o salmista glorifica a Deus. É um salmo profético. Ao lê-lo, parece que estamos presenciando a paixão do Senhor. A segunda leitura da carta aos Filipenses fala sobre o esvaziamento e a glorificação de Jesus. Jesus, embora fosse Deus junto com o Pai, ele não fez do seu ser divino uma usurpação, algo a se apegar ciosamente, mas ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. É o mistério da encarnação que nós celebramos poucos dias atrás, 25 de março. Jesus, sendo Deus, humilhou-se para se fazer homem, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. É uma grande humilhação o infinito tornar-se finito, o eterno entrar no tempo, aquele que os céus não podem conter encerrar-se no ventre de Maria Santíssima. Foi um esvaziamento, mas Jesus foi além. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Jesus nem sequer parece ser um homem. Talvez a Jesus crucificado pode-se aplicar aquelas palavras:
quanto a mim, eu sou um verme, e não um homem. Todos aqueles que me olham viram a cabeça. Jesus, portanto, não contente em fazer-se um de nós, quis fazer-se o último de nós. Foi contado entre os malfeitores. Mas Deus Pai recompensou esta obediência do Filho pela sua exaltação. Como foi que o Pai exaltou o Filho? Ressuscitando-o ao terceiro dia, elevando-o ao céu e fazendo sentar-se à sua direita, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Novamente, como é importante a obediência, e a obediência até a morte. O Evangelho, segundo São Mateus, narra hoje a paixão de Jesus, mas eu gostaria, já que o texto é muito grande e não é possível comentá-lo todo, concentrar-me em 3 personagens: Judas Iscariotes, Simão Pedro e Pôncio Pilatos. Judas Iscariotes era amigo de Jesus, comia da mesma mesa, administrava o dinheiro, a bolsa comum. Ele era uma espécie de econômico ou tesoureiro. Passou 3 anos da sua vida convivendo com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, presenciando seus milagres. Talvez até ele próprio tenha feito milagres e exorcismos no início da vida pública de Jesus. Mas tanta graça, tanta ocasião de graça, não impediu que ele não soubesse administrar a sua liberdade. Ele desperdiçou tudo aquilo e se entregou a pequenos furtos. Ele furtava da bolsa comum aquilo que era depositado. E há pessoas que acham que furtar um pouquinho só não importa. O que importa é furtar grandes fortunas. Mas aquele que vai furtando, que vai se apropriando daquilo que não é dele, vai cada vez aumentando mais a quantia, vai cada vez relaxando mais a sua consciência. Chegou o momento em que Judas, para se enriquecer, não hesitou em vender o seu próprio mestre. Apanhar Jesus não era uma tarefa tão simples, porque ele estava sempre cercado de discípulos. Seria preciso reconhecer quem é ele e seria preciso impedir que os outros tentassem defendê-lo. Então Judas viu naquilo uma ocasião de ganhar dinheiro. Quanto vós me dareis se eu o entregar? Eu sou o discípulo dele, é fácil eu me aproximar dele e vós ficareis sabendo quem é aquele que quereis matar. Então ele veio, junto com uma multidão armada de espadas e paus, aproximou-se de Jesus e beijou-o. Aquele beijo não era uma saudação fraterna, era um sinal. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Jesus ainda tentou salvá-lo. Amigo, a que vieste? Mas aquela saudação de Jesus não conseguiu desfazer o coração endurecido de Judas. Depois que Judas percebeu que Jesus de fato havia sido condenado à morte, ele entrou em pânico. Foi até os sumos sacerdotes para devolver as 30 moedas, dizendo: pequei, derramando sangue inocente. Mas eles estavam bem pouco interessados. Que temos nós a ver com isso? O problema é teu. Já que os sumos sacerdotes não queriam as moedas de volta, Judas as espalhou pelo templo e foi enforcar-se. Esse pecado de Judas foi maior que o primeiro. Foi o desespero da sua própria salvação. Se Judas dissesse: agora que eu estou arrependido, eu vou pedir desculpas àquele a quem eu traí, Jesus teria aceito as suas desculpas imediatamente e teria feito dele uma das colunas da sua igreja. Mas como Judas não confiou na misericórdia de Deus, desesperou-se da sua salvação, cometeu um pecado contra o Espírito Santo e mergulhou-se para sempre nas trevas. Imagine, o castigo que Judas impôs a si mesmo foi a morte. E se em vez de morrer por desespero, o que não tem valor nenhum, se ele aceitasse morrer com Jesus a quem ele tinha entregue?
Não seria tão bom? Mas o desespero bloqueia a razão e impede de ver qualquer coisa. A pergunta é: nós seríamos capazes de agir como Judas? Seríamos, desde que nós comecemos como ele. Façamos concessões a pequenas desonestidades, pequenas fraudes, pequenas mentirinhas que dizem não fazem mal a ninguém. Haverá um momento em que nós vamos nos surpreender com o abismo que nós cavamos para nós mesmos. Mas mesmo nesse momento ainda há esperança. Mas é possível que você, assustado com tão grande abismo, você não queira aceitar o perdão de Deus. Foi o que Judas fez. Vamos agora pensar em Simão Pedro. Simão não era avarento, ele não estava preocupado em ganhar dinheiro, ele amava sinceramente o Mestre, e foi com todo o coração que ele disse: eu não te desampararei. Ainda que todos venham desamparar-te, eu jamais. Mas não bastam boas intenções para sermos fiéis. Se nós temos a boa intenção de sermos fiéis a Jesus até o fim, temos que fortificar esta boa intenção pela oração e pela vigilância. Simão Pedro não orou nem vigiou, ele ficou dormindo, juntamente com Tiago e João, sem falar dos outros, que nem sequer Jesus convidou para participar da sua agonia no Jardim das Oliveiras. Ele não estava em condições de resistir naquela hora em que uma mentira poderia salvá-lo da morte. Na época quaresmal, nós padres ouvimos muitas confissões. Cada confissão é única, mas elas têm muitas coisas em comum. Nessa época, algumas pessoas dizem: padre, eu não me confesso há muito tempo, mas eu não tenho pecados grandes. Os meus pecados são os pecados do dia a dia. É dizer uma mentira. E a pessoa está convencida de que esse pecado quase não é um pecado. Nem se precisa se incomodar com ele. Ela está contando só porque chegou a hora de se confessar. Mas eu digo, quem se acostuma em mentir, quem acha que as mentiras feitas para se livrar de uma situação ruim, para ajudar os outros, quem vai se acostumando a faltar com a verdade 1, 2, 3 vezes, quando chega o momento em que você, sem nem sequer perceber, já está mentindo, porque você já adquiriu o hábito da mentira, acredite o que eu vou dizer. Tal pessoa é uma candidata forte a fazer o que Simão Pedro fez. Na hora da decisão, na hora em que ela deveria dizer: eu sou de Cristo, eu sou católico, e assim ser condenada à morte, a morrer mártir pela sua fé, aquela pessoa que sempre passou a vida mentindo para se livrar de inconvenientes tão pequenos, não vai ter a menor dúvida em dizer: católico não sou, Cristo não conheço, não sei o que dizes. E aí ela vai ser salva mediante a sua apostasia. Ela vai ficar assustada: como é que eu pude renegar Cristo? E a resposta vai ser simples: você sempre estava fazendo pequenas infidelidades a Ele. Como é que você pensava que na hora mais importante você ia ser um herói? O heroísmo se constrói nas pequenas ocasiões de cada dia. Quem se dá o direito de mentir está preparando para si mesmo um apóstata no dia em que vier a grande perseguição. Pedro, porém, que não era capaz de acreditar que ele iria renegar Jesus, renegou-o 1, 2, 3 vezes, e a terceira vez amaldiçoando e jurando que ele não conhecia aquele homem. Aí o galo cantou. Mas Pedro não se desesperou, ele chorou amargamente, derramou suas lágrimas aos pés de Jesus, foi perdoado e se tornou a pedra sobre a qual Jesus Cristo construiria a sua igreja. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não era discípulo de Jesus, nem sequer era judeu. Era um político, mas ele percebeu que as acusações dos sumos sacerdotes eram infundadas. Entendeu que o motivo da condenação era simplesmente a inveja. Se era inveja, o que ele, como governador, deveria fazer? Soltar o inocente. E ponto final. Mas ele não tinha esse amor supremo à verdade. Ele queria fazer um negócio,
mas a verdade é inegociável. Qual foi o negócio que Pilatos tentou fazer quando percebeu que aqueles sumos sacerdotes estavam furiosos e queriam a todo custo condenar Jesus, que se declarava o Messias, o Filho do Deus vivo? Em vez de dizer, eu declaro inocente este homem e mando soltá-lo, ele pensou, eu não vou entrar no mérito, não vou dizer se ele é inocente ou não, mas eu vou obter que a própria multidão queira a soltura dele, porque há um outro criminoso, esse criminoso de verdade, bandido, homicida, todo mundo sabe do passado dele, e evidentemente a multidão vai preferir condená-lo, chama-se Barrabás, e soltar Jesus, que não fez nada demais. Então ele apostou na opinião pública. Quem quereis que eu solte? Jesus, que é chamado Cristo, ou Barrabás? Mas naquele momento, os sumos sacerdotes já tinham convencido as multidões a gritarem Barrabás. E as multidões que dias atrás estavam aclamando a entrada de Jesus com ramos de oliveiras, agora gritavam, Barrabás! E o que devo fazer com Jesus que se chama Cristo? Seja crucificado. Mas que mal fez ele? Mais alto, sejam crucificados. O exemplo de Pilatos é o nosso. Quando nós, diante de uma situação embaraçosa, não queremos falar a verdade, mas queremos sair pela tangente. Se você está numa escola e naquela escola você recebe uma ordem de ensinar pornografia para as crianças, não estou falando nada de inventado. Pornografia, as coisas mais baixas para os pequeninos. Você trabalha na escola e sabe que isso é um pecado, mas você não quer dar a entender que é por causa disso que você quer recolher aquele material. Então você tenta arranjar um outro jeito que não deixe você mal, porque dizer que você não concorda com aquele material vai poder ser motivo de chacota para você, quem sabe você até perca o emprego. Então você tenta usar de um outro subterfúgio para que aquele material seja retirado e você não se comprometa com Cristo. É Pilatos. É você apostando em uma outra estratégia que não seja testemunhar Cristo inocente, Cristo caminho, verdade e vida. Essas coisas, queridos irmãos, são muito comuns. Muitos de nós cometem todos os dias. E é por causa disso que este mundo é tão mau. Dizia o nosso saudoso Dom Manuel Pestana Filho que a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Mas ele perguntava, se é que pode haver um bom covarde? Se você é covarde, como é que você é bom? Você tem algumas boas intenções, das quais o inferno está cheio, mas bom você não é. Vamos ver com quais dos três nós nos identificamos. Judas Iscariotes, Simão Pedro, Pôncio Pilatos. Talvez nós nos identifiquemos com um pouco de cada um deles. Mas Jesus é o Salvador universal. Ele só não salva quem não aceita a sua salvação. Neste momento em que ele se imolou no Calvário, como vítima de expiação pelos nossos pecados, para abrir para nós os céus que o pecado de Adão havia fechado, neste momento convém nós chorarmos pela nossa infidelidade a ele. Chorarmos muito, gente, porque dizia São João Maria Vianney, quando alguém vinha até o confessionário dele confessar pecados graves sem chorar. São João Maria Vianney chorava e dizia ao penitente que não chorava, eu choro porque tu não choras. Se Deus não fosse tão bom, mas Ele é tão bom e tu ofendes sem chorar. É hora de chorar, gente. Eu pergunto, e vou perguntar, isso são só exemplos. Se você consegue faltar uma missa de domingo, à toa, e vem se confessar sem chorar, eu pergunto, o que mais vai fazer você chorar? Pode haver maior amor do que aquele com que Jesus se oferece no altar por nós e se entrega a nós como comida e bebida para nossa alimentação? E se esse amor é imenso, como é grave não corresponder a esse amor e dizer, eu prefiro ir para a chácara, eu prefiro ficar em casa. Talvez eu vou fazer igual Jesus na última ceia, um de vós vai me trair. Tomara que eu esteja errado, mas nessa multidão que está aqui nesta igreja, talvez haja alguém que já esteja preparando o próximo pecado. Não, padre, jamais.
Como assim? Ora, vem o feriado da Semana Santa, sexta, sábado, domingo. Alguns já devem estar pensando, vou fazer uma pescaria, vou fazer um passeio, vou fazer uma viagem. Mas não tem problema, na segunda eu me confesso. E o padre vai me absolver e eu vou rezar 3 Ave-Marias, tudo vai ficar pronto. Não estou acusando ninguém. E se você é inocente, louve a Deus por isso. Mas nós, padres, sabemos que na segunda-feira, ou nos dias da 8ª de Páscoa, muita gente católica que vem à missa sempre, de repente se apresenta lá dizendo que faltou a missa. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela Virgem fidelíssima, sempre fiel. Vamos pedir a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.